Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30, queridas, queridos e querides. Como vocês sabem, este blogueiro esteve a semana inteira em Brasília, de segunda a ontem à noite. Cheguei em casa quase meia-noite aqui, depois de uma longa viagem que demorou, atrasou, etc. E eu pude conversar lá com muita gente. E deu para, então, organizar um vídeo aqui que eu vou fazê-lo aqui, como diria o Michel Temer, nas mesóclises, olha aqui. E sobre 5 pontos aí, alguns bastidores que são relevantes para que a gente vá entendendo como está esse começo do governo Lula. Antes, eu queria pedir para você, se não é inscrito no canal, se inscrever. É simples, fácil e é muito importante para a gente que você o faça. Olha só, primeira coisa, sim, que eu acho importante registrar das coisas que eu vi ali, é que assim, o Bolsonaro destruiu o governo brasileiro, a estrutura para governar. Ela está absolutamente demolida. Ah, mas você está falando lá do dia 8 de janeiro, que teve aquela confusão tal. Não é destruição de vidros, não é destruição de computadores, de cadeiras, que também está. A estrutura funcional. Né? Eles meteram um monte de militar que não sabia nada de gestão pública nos cargos ali para ocupar. Não tem processo, não tem procedimento, não tem histórico. As pessoas estão absolutamente perdidas. As pessoas estão tentando se achar no meio do caos completo. E isso tem feito que muita gente, por exemplo, sequer tenha sido nomeado até agora, porque os procedimentos de nomeação precisam de um nível mínimo de organização. Como é que você nomeia um cara para uma função que não existe, mas que era essencial para as coisas acontecerem? Você tem que recriar a função, mas aí você tem uma quantidade de cargos para ocupar. E aí você tem que trocar um cargo por outro, entrar com um projeto, medida administrativa, enfim. Coisas que demoram, coisas que podem demorar coisas que podem demorar meses. E aí, qual a questão? Segunda questão é que muita gente está trabalhando sem sequer ter sido nomeado. Tem gente que tirou férias do antigo emprego e está tentando ajudar, se mover ali, sendo quase voluntário no governo. Uma coisa absurda, mas essa é a situação atual do caos deixado pelo bolsonarismo. Então, estou falando isso por quê? Porque às vezes tem muita cobrança e é natural, e é a do jogo político que as pessoas cobrem agilidade, rapidez, força para as coisas acontecerem do governo. Inclusive, uma das pessoas que está cobrando muito isso é o Lula. E aí eu vou falar do que o Lula tem cobrado muito. Mas a burocracia foi demolida. E aí se contratou agências para ocupar cargo daqui e dali, e isso vai ter que ser reestruturado. Vai demorar sim, ainda uns 2, 3 meses para que as coisas ganhem o eixo, acertem, para que se entre mais ou menos nos trilhos e os resultados possam aparecer. E aí tem o Lula na história. O Lula está desesperado para botar as coisas para andar. Ele fala o seguinte: temos 14 mil obras paradas, dessas muitas iniciadas por nós no governo Dilma ou mesmo nos meus governos, que não foram finalizadas. Elas já estão com licitação, elas já têm empresa contratada, já tem licenciamento ambiental, já tem tudo resolvido. Temos que botar para fazer. Tem que fazer isso rápido. Diz que o Lula liga para o ministro e fala: e aquela obra lá? Ah, presidente, está andando, tá bom. E quando que você vai me passar uma posição? Até amanhã eu tenho uma posição, presidente. Ele liga no final da tarde: e aí, tem uma posição, mas eu falei até amanhã, presidente. Mas o dia já está acabando. Se tem amanhã, é amanhã cedo. Se tem amanhã cedo, já era para ter agora. Porque senão você vai para casa, vai dormir. Qual a diferença? Amanhã era às 7 da manhã. Quer que eu te ligue às 7? O cara: não, presidente, até meio-dia. Está todo mundo desesperado. O Lula está botando pilha
não está deixando ninguém amaciar, mas tem esse problema estrutural para resolver, e essas serão as prioridades. As 14 mil obras paradas, interrompidas por Bolsonaro, que muitas delas, por exemplo, são na área da educação. 4 mil delas são na área da educação. E por que o Lula está desesperado? Terceiro ponto. Porque o Lula está desesperado para botar essas obras para andar. Porque ele acha que isso pode ser um instrumento, a partir do Estado, para recriar empregos, desenvolvimento e melhorar a economia. Ou seja, fazer com que a economia cresça esse ano, pelo menos um índice relativamente significativo, que ela não impacte, que ela não retroaja, porque isso poderia implicar em crise política. Tem um receio grande aí em relação a isso. Ontem o Postman esteve aqui conosco e já deu esse alerta, e o Lula já recebeu esse alerta do Postman e de outros economistas, que o Brasil pode crescer menos do que no ano passado, ou até não crescer. O risco, inclusive, de avaliações do FMI nesse sentido. Aí vão falar, tá vendo aí, ó, o Lula falou um monte de coisa de crescimento e tal, e ó, pife o PIB. Só que o PIB do ano anterior, o PIB do ano é geralmente produzido no ano anterior. Esse seria o PIB de Bolsonaro. Só que as pessoas vão falar, não, esse é o PIB do Lula. Então, para que ele, sabendo disso, ele está indo para cima do Banco Central para diminuir os juros, para que as pessoas possam tirar o dinheiro do banco e jogar o dinheiro em produção, em geração de renda, em geração de emprego, em empreendedorismo. Então, por que eu vou colocar meus 500 pau no investimento? Eu não tenho, mas vamos dizer, né, uns 500 pau no investimento, se eu posso ganhar 5 mil reais por mês dele, 1% ao mês. Não, eu não ponho, não vou abrir a lojinha com meu amigo, não vou fazer isso. E o Lula está querendo diminuir os juros para que isso ande. E aí, o rapaz da foto lá do Banco Central, o Bob Fields Neto, né, virou alvo, sim, porque está jogando contra o governo, está jogando contra o crescimento do país com essas taxas de juros pornográficas, como diria Delfim Neto. Quarto ponto, tem hoje uma disputa no governo com o Centrão, que tem relação... O Centrão entrou no governo, boa parte dele, por exemplo, União Brasil ganhou 3 ministérios, o PSD ganhou ministérios, e o PSD sequer votou no Senado no Rodrigo Pacheco. Teve senador que não votou. E a União Brasil está dizendo, não vamos votar com o governo, não. Mas vocês têm 3 ministérios. O que é? As estatais. Os partidos do Centrão querem cargos decisivos e cargos que ajudem a fazer voto nas estatais. Lula está até, do governo, não Lula, né, pensando em recriar alguns órgãos para poder acomodar alguns desses aliados, mas está querendo jogar duro. E por isso que a Gleisi deu uma declaração hoje batendo no União Brasil, dizendo, olha, não vai ter mais nada, não. E cumpram o acordo, porque tem essa questão, eles estão querendo avançar nos cargos estatais, em algumas delas o governo não está querendo colocar gente que possa implicar em risco, né, do que aconteceu no passado, levar o Mensalão e Petrolão. Lembra-se, começou tudo no Mensalão, num cargo, numa diretoria no Correios, que era do PTB, do Roberto Jefferson. O Lula quer impedir que isso aconteça de novo, e por isso que vocês vão ouvir falar muito em atrito com a base, com o Centrão e tal. Não pense que se trata de uma questão política, numa ideológica, não de querer ajudar o Brasil. Tem caroço nesse angu, e o caroço pode se chamar, né, risco de corrupção, e o Lula está de olho nisso. Por fim, eu já falei aqui, um dos bastidores, o quinto ponto, é que acabar com essa história, uma vez por todas, que Flávio Dino pode ter defendido a GLO.
Não existe isso. Flávio Dino foi absolutamente contra isso, né? E não tem esse papo também de que o governo tinha informações seguras de que haveria, por exemplo, possibilidade de um ataque às instituições que, né, com caráter de golpe, como aconteceu no dia 8. Não existiu. Relatórios que foram produzidos são relatórios de baixíssima intensidade, dizendo assim, olha, tem risco, tem gente violenta, como eles fazem quando a gente fazia, ou quando a molecada faz manifestação estudantil. A polícia militar informa que há risco de depredação. Tal. Ninguém falou em golpe, em relatório nenhum. É mentira. Saiu uma matéria no Globo, uma matéria que você não tem nada, você espremer, torcer, não sai absolutamente nada. É matéria desses caras na linha do Marcos Duval, que estão querendo transformar o violentado no violento, né? A estuprada na culpada, que é o governo foi atacado, tentaram derrubar Lula, tentaram explodir um aeroporto, e agora querem dizer, não, mas eles sabiam de tudo. Não sabiam, não existe isso. A segurança de Brasília é feita pelo governo do Estado de Brasília. A responsabilidade pela segurança era do senhor libanês, e é por isso que ele está afastado do cargo, e do senhor Anderson Adalto, que está preso. E os bolsonaristas são os responsáveis pela violência. Foram eles que foram armados, foram eles que destruíram Brasília, e são eles que têm que ser presos e responsabilizados pelo que está acontecendo. Eu agradeço demais ao Hussein Brasil, que chega como membro, se transforme em membro da Fórum. Dê um valeu demais se você gostou desse vídeo. Era isso que eu tinha para hoje. Sextou. Beijos, beijos e beijos a todas, todos.